Uma voz cura o mundo e acalma o meu coração. Tempo é de escutar o que a dor destruiu. O amor vem costurar. Fala, meu povo, boa noite para nós. Boa noite, boa noite, boa noite para nós. Oxalá abençoa todo mundo. Que Exu dê sempre os melhores caminhos de acreditar. Fala baixinho, vovô. Sarei, nega. Tô no 7º dia de antibiótico. Falta mais 7. Porque a verdade não precisa de força. Ela mora na calma. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje eu tô animado. Na última live eu tava morrendo. Quem lembra? Na última live eu tava morrendo. Médio de idade. Deixa enquanto nós tá esperando o povo chegar. Vai até que meu congá vai ficar bonito. Deixa eu compartilhar com vocês. Ali é minha mesa de jogar baralho cigano. Hoje nós começamos a montar o congá, gente. Vou realizar meu sonho mais uma vez de poder ter um congá só meu. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Fala baixinho, vovô. Acabou a música. Boa noite para nós. Não sei como é que tá o frio por aí, mas eu espero que todo mundo esteja muito bem agasalhado. Para os recadinhos da semana. Eu não sei se vocês acompanham a gente tem muito tempo. Nós, na temporada de inverno, nós fazemos uma maratona de caldo. Sábado agora tem caldo. Eu agendei aqui na plataforma do Instagram para poder estar... Obrigado, amor. Para poder estar compartilhando com vocês. Quem puder colaborar, quem puder doar, quem puder ajudar, quem for de Uberlândia quiser ajudar a fazer o caldo, quem for de Uberlândia quiser ajudar Nossa, o nome fugiu da minha mão. Distribuir, gente. Distribuir o caldo vai ser muito bem-vindo, tá certo? Quanto mais gente, melhor. O frio tá judiando, Uberlândia faz frio. A nossa meta é conseguir levar o máximo de caldo possível para a rua. Graças a Deus, no último caldo que nós fizemos, nós conseguimos entregar para todo mundo que nós sempre almejamos entregar, tá? Nós fomos para a rodoviária. Enquanto não parou de chegar pessoas para pegar caldo, nós não saímos de lá. Nós fomos em alguns albergues, nós rodamos alguns pontos da cidade que nós sabemos que os moradores de rua se escondem e nós conseguimos ainda ir dentro de um UAI. Para quem não é de Uberlândia, o UAI, gente, é tipo um hospital. Não, é um hospital. Então foi um trabalho muito maravilhoso. Graças a Deus a gente não consegue fazer sem a ajuda de vocês. Eu sei que tem uma galera do Elo Raiz que colabora, que participa. E a ideia é essa, tá sempre pedindo, tá?
Vamos fechar nossos olhinhos, vamos acalmar nosso espírito, vamos acalmar nossa alma. E hoje vocês que ficarem até o final, porque a nossa live de hoje é sobre o medo da mistificação, não é? Dia 14/7. O medo da mistificação. Na hora que vocês chegarem no final dessa live, vocês vão entender o tanto que é importante eu aprender a acalmar os meus pensamentos. Então vamos acalmar o pensamento. Vamos acalmar nossa respiração. Vamos acalmar nosso corpo. E vamos agradecer a espiritualidade divina pelo dia de hoje. Em especial pelo dia de hoje. Vamos agradecer a espiritualidade pela nossa família. Vamos rogar misericórdia divina pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs. Vamos pedir misericórdia pelos nossos tios e tias, primos e primas. Vamos rogar o axé de todo santo, todo guia e todo orixá por todos os nossos familiares, por todos os nossos vizinhos, pelos vizinhos dos nossos vizinhos. Se vocês prestarem atenção, essa oração minha é como se fosse um padrão. Porque foi a oração que a minha mãe me ensinou a fazer. E quando a gente entende o amor que a gente consegue colocar por trás de uma oração como essa, a gente aprende a amar mais o ser humano. A gente aprende a respeitar mais o ser humano. E é sobre isso. Não adianta eu só pedir se eu não fazer a minha parte. Então vamos rogar misericórdia divina por todos os nossos irmãos em situação de rua, por todos aqueles que estão com frio, com fome, com sede, por todos aqueles que estão sedentos de carinho, loucos por um acolhimento, por uma palavra amiga, todos aqueles que estão perdidos e em desequilíbrio em meio à droga, ao alcoolismo. Vamos rogar por nossos irmãos que estão abandonados nos hospitais, que estão nos asilos, nos orfanatos, por nossos irmãos que estão nas cadeias. Que a espiritualidade maior, que Exu, o reinado e todos os mistérios de Exu, Orixá Exu, possa dar caminho para todos esses irmãos. Que todos os caboclos, todos os boiadeiros, toda a falange de meu pai Ogum e meu pai Xangô possa levar força, coragem, determinação, força de vontade para todos eles continuarem a lutar um dia após o outro, assim como nós lutamos. E vamos pedir também pela live, por todos que estão online, que seja uma noite de muito axé, de muita sabedoria. Eu acho que é a quarta live que nós fazemos nesse assunto, tanto que ele é importante. E que na noite de hoje meu Pai Oxóssi reine com sua sabedoria, com sua certeza de viver, com a sua certeza de caçar, com a sua certeza de executar o que tem que ser executado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoaremos todos aqueles que nos devem. Não nos deixeis cair em erros e em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática do erro, de todo e de qualquer mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Será para todo sempre, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Boa noite para nós. Que na noite de hoje tenhamos a humildade e a coragem de olhar no espelho
e saber o que nós estamos e o que nós não estamos fazendo para honrar o santo, para honrar o sagrado, para honrar os guias que nos acompanham, os guias que nos protegem, os guias que estão a nos iluminar. Muitas das vezes a cumprir o pedido que nós, e no momento de desespero, imploramos. Todo mundo, a maior parte, gente, da galera que me manda mensagem com o mesmo conflito. Tenho medo de incorporar, tenho medo de estar marmotando, tenho medo de estar passando na frente, ainda não sei se sou eu, se é o guia. E essa guerra, esse conflito, ele é tão massa, ele é tão curioso, pelo simples fato que só de você estar preocupado se você está na honraria ou não, você já está honrando. Porque uma das coisas que para você parar de vacilar com o santo, você precisa ter é a humildade de reconhecer que você precisa melhorar, que você precisa aperfeiçoar, que você precisa calar, que você precisa acalmar. E aí muito se fala na marmotagem, muito se fala na mistificação, muito se fala no animismo, mas hoje eu quero falar sobre o medo de marmotar, o medo de mistificar, o medo de passar na frente, o medo de ser eu e não o guia. Eu lembro a primeira vez, eu acho que eu já contei isso para vocês, eu lembro da primeira vez que um guia me chamou para me chamar a minha atenção, que eu estava marmotando. Quando eu falo para vocês que eu sou conscientizão, gente, eu sou conscientizão. Eu tenho 18 anos de macumba, bem se dizendo, e quando eu incorporo, muitas das vezes parece que é a primeira vez. E esse preto velho chegou para mim e falou assim: "E aí, meu filho? O trabalho foi bom?" Falei: "Cara, o trabalho foi bom." Aí ele chegou pra mim e falou assim: "Por que você não deixou o guia trabalhar?" Falei: "Porra, mano, explica." E aí o guia veio me contar que eu não conseguia acalmar meus pensamentos. E como eu não conseguia acalmar meus pensamentos, eu pensava na frente. Aí esse preto velho chegou pra mim e falou assim: "Mas fique em paz, filho. Tudo que você falou colaborou com o atendimento. Tudo que você falou foi coerente." E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque hoje o ego e a vaidade dentro dos terreiros está tão grande que você errar não é aceitável. Que você errar é o pecado da Igreja Católica. Na macumba, gente, não existe pecado. Eu uso muito a palavra pecado para a gente poder compreender a linha de raciocínio na qual eu estou usando. Mas no axé, quem vive do santo tem que entender que o pecado ele não existe. Ou você escolhe o caminho da felicidade ou você escolhe o caminho da tristeza. Porque tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então, todo mundo que está no começo do desenvolvimento mediúnico já traz por si só a inclinação da marmotagem, já traz por si só a inclinação do animismo. O que é o animismo? Quando os meus pensamentos passam na frente da comunicação do guia. Aí você fala assim para mim: não é fácil.
Eu concordo que não é fácil. Eu concordo que no começo é muito difícil você falar assim, eu não sei quando sou eu, quando é o guia. Você já parou para pensar que não é sobre se é você ou se é o guia? É sobre a comunicação. Eu falo para todo mundo, o erro da macumba hoje, gente, falo com todo respeito a todos os pais de santo que estão presentes, a todas as mães de santo que estão presentes. O erro da macumba é o foco errado que nós damos à tarefa da mediunidade. A tarefa da mediunidade é comunicar. Então eu tenho que prestar atenção na comunicação. Quando eu entro no vício do animismo, eu fico inseguro, eu fico independente, eu fico corajoso, eu fico forte, eu fico valente, pelo simples fato que não é que eu estou falando que uma pessoa que tem 20 anos incorporando, ela tem que ainda continuar na insegurança. Ela não tem que continuar na insegurança, ela tem que manter os preceitos emocionais, que é onde nós vamos começar a linha de raciocínio hoje. Porque se eu não entender, gente, se nós não entendermos o processo, igual nós estamos aqui nessa jornada de lives, criando uma linha de raciocínio, que é a forma que eu estou fazendo para apresentar para todos vocês o livro que eu escrevi. Se eu não entendo como que é todo o processo da incorporação, eu nunca vou ter certeza se eu estou fazendo um bom trabalho, pelo simples fato que incorporar é algo individual. Eu nunca vou conseguir ditar a ferro e fogo se o outro está incorporado. E eu, como pai de santo, eu falo pelos meus filhos de santo. Mas quando eu vou em outro terreiro, eu não consigo adentrar o axé daquela corrente para me poder julgar igual muitas pessoas julgam. Só porque o outro incorpora diferente, só porque a comunicação do outro guia é diferente, só porque a forma que aquele guia se move, gesticula, age, é diferente. Eu não tenho essa autoridade, eu não tenho essa liberdade. E se eu faço, eu sou muito desrespeitoso. Eu sou muito desrespeitoso. E quando eu desrespeito o sagrado do outro, gente, eu desrespeito o meu sagrado. Porque Zé é Zé. Tiriri é Tiriri. São da mesma falange, são irmãos de trabalho. Então eu preciso compreender o processo completo. Nós já falamos dos preceitos, nós já falamos da pré-incorporação, nós já falamos do processo durante a incorporação e hoje nós entramos aí no medo do mistificar, o medo do marmotar. Então eu quero que vocês criem consciência, que é o que eu falo para todo mundo, do propósito, do propósito. Por que você vai para o terreiro? O que te leva ao terreiro? O terreiro virou rotina. O terreiro está pesado. Você está indo por obrigação, você está indo satisfeito, você está indo feliz, você está indo só para resolver problema seu, você está indo só porque você comprou uma roupa nova de santo, você está indo porque você comprou uma guia nova, ou você está indo para servir, você está indo para ser útil. Qual que é o verdadeiro propósito? Porque o propósito, gente, ele tem muito a ver. Ele tem muito a ver com a estrutura mediúnica do seu psiquismo. Porque tudo é intenção. Se eu não ponho intenção numa vela, gente, ela é cera pura. Ela não é axé. Se eu não ponho intenção na hora de firmar um Exu, ali nada eu tenho. Tudo é intenção. Então, a partir do momento que eu crio consciência do propósito no qual eu estou inserido naquela corrente, propósito no qual eu vou para o terreiro, propósito no qual eu estou sacrificando o meu tempo de descanso, vou falar igual o Zé fala,
Eu estou sacrificando o meu tempo de descanso, eu estou sacrificando o meu tempo de lazer, eu estou sacrificando tempo com a minha família. Porque tem terreiro, gente, que é pesado pra caralho. Tem terreiro que toca gira 4 vezes na semana. Tem terreiro que, dependendo da gira, fica até 3, 4 horas da madrugada. Tem terreiro que é pesado, tem terreiro que é puxado. Tem terreiro que é punk. Não adianta a gente mentir. Tem terreiro que é punk. Por que que eu preciso começar o meu processo de autoavaliação no meu propósito? Porque só com o seu propósito que você vai ter certeza se você está falando a verdade ou se você está mentindo para você. Se você está indo pro terreiro por modinha porque todos seus amigos incorporam Zé Pilintra, cara, você para sempre vai viver a dualidade emocional. Você para sempre vai viver a dualidade do conflito. E isso é uma merda. Eu falo para vocês que isso é uma merda. Por que que é uma merda? Porque eu já vivenciei, igual hoje, durante um atendimento, uma pessoa falou para mim assim: humilharam a minha pessoa na frente de toda a corrente porque o guia desceu e o guia falou isso e aquilo. E me humilharam porque falaram que fui eu. Passou-se algumas semanas, aconteceu. Se você não tem confiança no seu axé, se você não tem certeza do seu axé, se você não acredita no santo que te guia, e isso, gente, é um processo. Ninguém entra no terreiro com amor próprio lá no teto para poder falar assim, porra, foda-se todo mundo. Eu tenho certeza que eu fui leal na comunicação, eu tenho certeza que eu fui leal ao santo, eu tenho certeza que tudo que foi falado não saiu de invenção da minha boca. Ninguém começa assim no sagrado, gente. Ninguém. Todo mundo começa no processo do engatinhar, igual uma criança vai para aprender a andar. Então você tem que saber o seu propósito. Porque o seu propósito vai alimentar a tua humildade. O teu propósito vai alimentar a tua coragem. O teu propósito vai alimentar a tua vontade de viver a mediunidade que você lê nos livros, a mediunidade que você vê as pessoas falarem sobre, a mediunidade que você acredita que você merece ter. É o teu propósito. Por quê, gente? O que é animismo? Vamos lá, vamos de novo. Animismo, eu até deixei aqui separado o material que eu tenho. Ó, o animismo não é um erro ou pecado, mas a interferência da própria mente do médium no lugar da comunicação do espírito. É quando o médium, sem perceber, empresta suas próprias ideias, emoções e memórias ao espírito comunicante. Vamos ficar nisso. Hoje eu montei um materialzinho que a gente vai fazer bem feito pra caralho. Mas vai fazer a melhor live da nossa vida. Vocês vão sair daqui mestres. Se vocês ainda marmotar é porque vocês são um bando de burro. O médium empresta as próprias emoções. O médium empresta os próprios sentimentos. É aí que a bagunça começa. Acreditem se vocês quiserem. Quarta-feira passada eu falei pro meu Cid Santo, acho que foi quarta. Cara, você chegou no terreiro, você tá mal, você tem a obrigação de comunicar para a corrente que você está mal. Se está sendo um dia triste, se está sendo um dia ruim, se está sendo um dia péssimo, se está sendo um dia conflituoso, se você está com problema, se você está com dor, se você está angustiado, você tem a obrigação. Porque se você não passa isso para frente e você recebe um tratamento de energia, um passe, um descarrego, antes de você trazer o seu guia, a probabilidade de você descontar no consulente é gigantesca. E eu falo a mais pura verdade do mundo. A mais pura verdade do mundo. Você vai canalizar todo o desequilíbrio emocional que você tem na comunicação. Aí você vai falar que o guia desceu pesado, você vai falar que o guia desceu forte, você vai falar que o guia desceu bravo.
Cara, eu acho o cúmulo do absurdo. Uma pessoa falar que o Exu gritou, esperneou, maltratou, que o Exu desceu revoltado. Não foi você que entrou no terreiro revoltado. Não foi você que entrou no terreiro com o ego ferido. Não foi você que entrou no terreiro frustrado porque o seu dia não foi como você queria. A gente tem que terceirizar tudo. A gente tem o maldito hábito de terceirizar tudo. E a merda que a gente faz é que a gente terceiriza hoje pro santo. Antigamente nós culpava nossa mãe, nosso pai, o cachorro, o vizinho. Hoje não, a gente põe a culpa até no santo. E é aí que tá a merda, gente. E é aí que tá a merda. Porque a vida de muita gente tá tudo bagunçada, tá parecendo um labirinto e a pessoa não sabe o porquê. A pessoa jura que ela tá fazendo o melhor que ela pode, tudo que ela pode, sempre que ela pode. Mas ela esquece dos detalhes e ela esquece que quando se brinca com axé, o axé deixa a lei de Exu ser executada da pior forma possível. E a pior forma possível, gente, não é o que vocês imaginam, não. É a forma que mais vai doer na sua alma. É a forma que mais vai doer na sua alma. E isso que é o complexo. Porque a dor de cada um é diferente. Eu já tive fase da minha vida que se você me deixasse sem dinheiro era pior do que arrancar meu braço. Hoje, se você me deixasse minhas duas filhas, é pior do que arrancar minha cabeça. Então, cada um traz a sua dor, cada um traz a sua guerra, cada um sabe onde de verdade o sapato aperta. E eu prometo para vocês que a falange de executores que te acompanham tem mais certeza do que dói em você do que você mesmo. E é aí que a brincadeira começa. É aí que a brincadeira começa. Então eu começo com o mau hábito de entrar com os meus sentimentos da mediunidade. Eu começo com o mau hábito de deixar o meu sentimento, o meu trauma, a minha dor, a minha raiva entrar na mediunidade. Aí depois, e é uma escala, tá, gente? Vocês não acreditam se vocês quiserem. Prestem atenção na incorporação de vocês. É uma escala, só vai piorando. E a merda é que só vai piorando e você só vai ver que você tá no fundo do poço quando você fala assim, porra, eu não dou conta mais de voltar a ser quem eu era. E eu falo para vocês uma coisa, e peço muito perdão porque eu não quero ser infeliz. A maior parte das pessoas que desistem da própria mediunidade é porque elas não conseguem chegar no ponto de decisão que o sagrado é muito mais importante do que a vida delas, do que tudo que elas têm, tudo que elas possuem. E é a mais pura verdade. Por isso que eu comecei essa live de hoje falando do propósito, falando do porquê. Aí eu fiz a merda de deixar meu sentimento, eu viciar em deixar meu sentimento entrar na mediunidade. Aí depois, gente, é o que eu acho certo e o que eu acho errado. O que eu acho certo e o que eu acho errado. Aí vocês falam assim pra mim, não, mas ninguém faz isso. Faz pra caralho. Hoje eu atendi uma pessoa, anteontem, se eu não me engano, eu atendi outra pessoa que, desabafando, contaram casos de terreiro que é assim. Que o médium, ele não concorda com tal fato, o guia desce e o guia não concorda com tal fato. Todo mundo da corrente concorda com o fato. Se o médium não concorda e o médium tem uma hierarquiazinha no terreiro, quando o guia desce, o guia também não concorda. Isso se chama marmotagem. Um exemplo fútil, gente, mas para vocês entenderem. Vou dar um exemplo. Vamos fazer uma festa, vamos comprar Coca-Cola. Ah, eu não bebo Coca-Cola. Mas só você não beber. Aí o guia desce e fala que não pode ter Coca-Cola na festa. É um exemplo. Idiota. Mas agora expande a consciência. Quantas vezes você que está aí já deixou a tua verdade interferir na tua mediunidade?
Quantas vezes você deixou a tua consciência ditar o destino do consulente? Você fez uma viagem e a viagem deu errada. Você foi lá para a praia e a viagem deu errada. Aí você incorpora, vem uma pessoa e fala que vai para a praia na mesma época do ano que você foi. Aí o guia fala para o consulente que não pode ir porque chove, porque faz frio, porque tá tudo morto, não tem movimento, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Cara, aquilo lá não é guia, aquilo é você. É você deixando a sua verdade entrar na mediunidade. Ah, Júnior, como que eu faço para isso não acontecer? Todo santo dia você luta unha e dente para calar os teus pensamentos. Todo santo dia você luta unha e dente para calar os teus pensamentos. Aí vamos entrar agora numa fase mais difícil ainda. É quando você deixa a sua memória entrar na mediunidade. Vou dar um exemplo para vocês. Toda vez que uma pessoa me manda mensagem e fala assim, ah, Júlio, eu preciso conversar com o Zé. Eu não pergunto, ah, sobre o que é? Eu não quero saber sobre o que é. Por quê? Porque senão depois, durante o atendimento, a pessoa vai falar assim, ah, eu falei isso pro Júnior. Eu falo muito isso para meus filhos de santo. Dependendo do que for, não conversa comigo. Você vai resolver com o santo, resolva com o santo. Não conversa comigo. Eu não quero saber. Mas sabe o que é a merda, gente? É porque o mau hábito, o vício, ele começa nas coisas pequenas. Ele começa nas coisas pequenas. É uma conversinha que você escutou dentro do terreiro, e aí você incorporou, você trouxe aquela conversa na comunicação. É uma fofoca que você ficou sabendo que você nem sabe se é verdade, e aí você incorpora e você tem a burrice de pegar uma fofoca e jogar ela no ventilador. Isso só te cega. E sabe o que é o pior de tudo, galera? Todo mundo do terreiro vai ver que você tá marmotando, todo mundo do terreiro vai ver que você é um retardado, todo mundo do terreiro vai ver que você é um burro, todo mundo do terreiro não vai acreditar mais na tua mediunidade e só você vai se atolando no lamaçal do ego, no lamaçal da cegueira. Porque acreditem, se quiser, só vai piorando. Só vai piorando. Nossa, Heloísa, até hoje eu não te mandei seu mapa de numerologia, nega. Deixa eu anotar aqui. Vou atrapalhar a live para mim anotar, porque senão eu vou esquecer de novo. Que vergonha. Gente, vocês me desculpem, é porque eu faço umas cagadas às vezes na vida e eu de verdade não gosto de fazer cagada. Eu falo para todo mundo, eu luto todo santo dia para tentar o máximo possível acabar com a minha hipocrisia. Pronto. Hoje vai, nego. Eu te prometo que hoje vai. Tá ali, ó. Tudo que eu tenho que fazer hoje à noite. Deixa agora eu fechar aqui, senão eu perco minha linha de raciocínio. Sabe o que é o foda?
O foda é o cara chegar e falar assim: eu quero mudar. E aí o cara vê que o mudar dói e o cara não muda. Isso é uma puta de uma burrice. Vamos dar um exemplo. Pensa comigo o seguinte: você tá com conflito do sou eu ou é o guia. Você se apresentou incorporado. Vamos fazer um teatrinho, cara, um teatrinho. Você fechou o olho, você tá ali incorporado, trouxe o preto velho. Eu vou brincar, não acaba incorporado. Trouxe o preto velho. Bom, Cambona veio, deu a cachimba, deu o café, pediu uma dosezinha de pinga. Show, preto velho tá em terra. O corpo tá vibrando, o corpo tá calmando, o pensamento tá pesando, você tá sentindo o preto velho aterrar. O que é a burrice do médium? A burrice do médium, mano, é o médium sentir todas essas coisas e querer prestar atenção no que tá sentindo de forma a controlar. Você tem a obrigatoriedade de controlar o teu corpo, não controlar o que você está sentindo. Então, qual que é o processo da incorporação que todo mundo que está comigo na raiz, desde o começo da primeira live, o processo da incorporação, o processo que eu digo de verdade que eu estou incorporado, o espírito acoplou, é o momento do aterramento, na hora que o espírito de verdade pisou com os dois pés no chão. Pô, os dois pés no chão do santo está em terra. Pode bater o carrego que for que vai sair, pode pegar a demanda que for que vai dar conta de resolver, vai resolver quizila, vai descarregar, vai abrir caminho, a macumba vai tocar. Mas não, eu tô ali, minhas pernas tá tremendo, meu corpo tá firmando, tá me puxando para curvar, meu pensamento começa a pesar, 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 pesar. Em vez de eu deixar tudo acontecer, eu começo a controlar. Eu começo a mexer no meu pé para parar de formigar. Eu começo a esticar meu pé para parar de tremer. Eu levanto minha cabeça e a energia está me curvando. Eu tento controlar. Ou então eu endureço, eu enrijeço o corpo. Se o santo ele vem em terra para incorporar e controlar todo o sistema nervoso que ele precisar controlar para poder fazer acontecer, mano, quem sou eu para bater de frente com aquilo ali? Se eu brigo com a minha incorporação, eu não quero incorporar. Se eu brigo com a minha incorporação, eu não quero incorporar. E essa é uma grande burrice da maior parte da galera. Ó, estralou. Podia ser uma geladinha de uma boa, mas não é não, gente. É um energético. Aí você fica naquele ciclo vicioso. Sou eu ou é o guia? Sou eu ou é o guia? Sou eu ou é o guia? Se na parte do sentir do físico eu tô controlando, brother, é lógico que você vai controlar no pensamento. É lógico que você vai controlar na comunicação. É lógico que você vai controlar nos conselhos. É lógico que você vai atrapalhar a reza. Não tem segredo. É um processo. Na hora que eu entro dentro do carro, eu arrumo o banco, arrumo o retrovisor. Sou professor de autoescola não, tá, gente? Mas eu lembro certinho. Arrumo o retrovisor, ponho o carro no ponto morto, checo o freio de mão, dou partida no carro, engata a primeira, dou seta e pau na máquina. É um processo. É um processo. E enquanto esse processo não se torna inconsciente dentro de mim, eu tenho a obrigação. Eu tenho a obrigação de vivenciar todo ele. Nega, eu não diria que é medo. Eu diria que é desejo de presença. Você falar para mim que você tem medo do incorporar,
você iria viver um processo de incorporação mais longo, igual muitas pessoas falam assim, ah, o guia desce e fica rapidinho e vai embora. O guia desce, fica rapidinho e vai embora. Isso é medo. Porque você expurga o axé do guia. Então você desconecta do guia. Não é o guia que vai embora. Você que fala tchau e benção. Você entendeu, Heloísa? Aí o que acontece? Esse controle é o desejo de presença. Eu não sei se vocês viram os stories que eu respondi esses dias para trás. Eu tô aqui montando móvel, gente, por isso que eu estava afastado do Instagram hoje. Móvel não conto. Mas esse dia para trás, várias pessoas fizeram a mesma pergunta sobre... Pô, eu falei que ele tá montando móvel e fugiu da minha cabeça. Eu vou continuar, eu vou lembrar e eu volto. Então, esse desejo de presença... Ah, lembrei. Top. Aí, o que acontece, nega? As pessoas falam assim... Ah, eu tô incorporado, eu sei que eu tô incorporado, mas eu não consigo ouvir o guia. Sabe por que você não consegue ouvir o guia? Porque você não fez a primeira parte da incorporação bem feita. Que é o quê? Eu senti o corpo físico. Aí você está incorporado, acontece um barulhinho, o que você faz? Abre o olho e olha. Aí você está incorporado, você sente um cheiro? Abre o olho e olha. Aí você está incorporado, um consulente pega um egum, começa a gritar dentro do terreiro, você abre o olho e olha. Cara, você está mais preocupado com o externo do que com o que está acontecendo dentro de você. Você está querendo o controle da presença. Você quer fazer parte da incorporação. Isso não existe. Ou é você ou é o guia. Não existe meio termo. No começo do Elo Raiz eu falava uma coisa que eu parei de falar porque as pessoas começaram a confundir pra caralho e fazer comentário querendo usar minha língua. A incorporação consciente ela é meio 50% guia, 50% júnior. Por quê? Porque a mediunidade consciente deixa claro que se o júnior não se desenvolver emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, o guia não trabalha. Então o júnior tem que estudar, o júnior tem que fazer preceito, o júnior tem que lutar para vencer as deficiências morais, as deficiências íntimas, para quando o santo descer em terra com força e com vontade, o santo reinar. E quando eu fico com desejo de presença durante a incorporação, sou só eu. Eu falo para todo mundo, se você está lutando com o santo, para começo de história, nem incorporado você está. Se você está afirmando que você está incorporado e você está controlando o que você está sentindo, nem incorporado você está. Se você está incorporado no santo e aí você está em pé e te deu uma dorzinha na perna, você fala assim, eu vou sentar, nem incorporado você está. Porque você deveria prestar atenção na dor na perna e deixar aquela dor radiar para você entender se é a dor que está no consulente, se é um carrego que está sendo drenado, se é uma energia no seu corpo que está sendo descarregada e está sendo movida para a terra, e na perna talvez doeu, porque tem alguma coisa travado ali, e o guia vai trabalhar aquilo ali, aproveitar aquela oportunidade. Então, em vez de você querer controlar, a sua obrigação é vivenciar. E eu marmoto porque eu não quero vivenciar. Eu marmoto porque eu quero controlar. Eu quero fazer parte, eu quero o elogio também. Eu quero fazer parte da cura. Eu quero fazer parte do tratamento. Por isso que você tem que ter consciência, certeza do teu propósito diante ao sagrado do terreiro, pelo simples fato que você tem que entender que no terreiro é o santo, não é você. E se você continua tendo medo, se você continua inseguro, se é você ou se é o guia que está atendendo, é só você responder a simples pergunta: por que eu estou indo para o terreiro?
Porque se você falar assim, eu estou indo para me curar, você está errado. A cura vem para você como resultado. Eu estou indo para abrir os meus caminhos, você está errado. Os seus caminhos serão abertos. Eu estou indo para trazer força, vida e axé para mim e para minha família. Você está errado. Você tem que ir para o terreiro para servir ao santo que te guia. Você tem que ir para o terreiro para servir ao sagrado que te ilumina. Você não tem que ir por você. Quando você vai para o terreiro pelo outro, você está fazendo uma caridade. Se você está indo para o terreiro por você, você está sendo um grande marmota, egoísta, infeliz, filho de uma mãe abençoada, porque você vai quebrar o axé da corrente. E isso não é justo com teus irmãos de santo. Isso não é justo com o Pai de Santo que luta para te proteger, te abençoar, te guiar e te iluminar. E eu tenho que trazer essa consciência. Por que eu tenho que trazer essa consciência, gente? Porque senão eu não vou saber quando eu estiver errando. Eu não vou saber o dia que eu marmotar. Eu não vou saber o dia que eu passar na frente. Teve uma vez, vou contar um fato aqui para vocês poderem entender o que eu quero dizer. Teve uma vez, eu estava no Gira de Marinheiro. E, cara, não vou mentir para vocês. Entrou a menina, a coisa mais linda do mundo no terreiro. Coisa mais linda do mundo no terreiro. E na hora que eu vi essa menina, ela me chamou tanta atenção, mas tanta atenção, mas tanta atenção, que eu brinquei comigo mesmo. Eu falei se essa menina vai passar por mim hoje. E eu trabalho de olho fechado, gente. Meu terreiro, eu falo pro meu filho de santo meu tem a obrigação de trabalhar de olho fechado. Você abre o olho se o guia quiser andar. Você abre o olho se o guia radiar uma vontade de você de tocar no consulente. De resto, olho fechado. E aí eu tô lá de boa na lagoa, me chega um consulente, eu trabalho com o capitão dos mares. O capitão dos mares chegou pra mim e falou assim, abre o olho. Abre o olho. E eu abri o olho e eu vi a menina. Foi tão curioso, mas tão curioso do motivo de ter pedido para mim abrir o olho, eu travei. Juro para vocês, eu travei. E eu só escutava a gargalhada dele na minha cabeça, só escutando a gargalhada na minha cabeça. Ele falou assim, agora eu quero ver o que você vai fazer. Eu falei, porra, o que eu vou fazer? Trabalho, irmão. Ele falou assim, não, aí você não queria que ela passasse por você? Ela tá passando por você. Eu falei, nossa, vacilei. Porque quando eu estou incorporado, gente, não sou eu, é o capitão dos mares. Quando eu estou incorporado, não é o Júnior, é o Zé, é o Pai Miguel, é o Tiriri, é a Padilha, é o meu povo. Eu falo do meu filho de santo, se você está incorporado, não é sobre você, é sobre o santo que hoje radia e pisa em terra. Naquele instante, gente, eu falei, fudeu, mano. Quer ver esse homem me deixar aqui sozinho, Deus? Ele falou assim pra mim, o que nós vai fazer sobre? Eu falei, eu entendi a lição. Ele falou pra mim assim, você não entendeu? Eu falei, eu entendi. Ele falou, não, você não entendeu. Eu falei, eu provo pro senhor que eu entendi. Ele falou, então prova. Eu falei pra ele assim, a partir de hoje, toda gira de marinheiro, eu vou pagar o peixe frito para honrar o santo que me guia, porque quem desce no terreiro é o santo. O terreiro é sobre o santo, não é sobre a minha pessoa. Eu acho que eu nunca contei isso pro meu filho de santo. Tem filho de santo meu aqui online, porque todo mundo pergunta por que eu fiz a promessa do marinheiro. E é por conta disso, gente. Só para vocês entenderem. Então, na hora que eu cheguei no terreiro, eu já vacilei. Porque eu vi a menina na consulência e falei assim, nossa, que mina gata. Quer ver que ela vai passar comigo? Ela não tinha que passar comigo, gente. Eu tinha que passar com o guia. Então, eu tenho que saber o meu propósito. Eu tenho que saber o meu lugar na hierarquia do terreiro e o meu lugar na vida perante ao sagrado para eu ter a humildade de me corrigir, para eu ter a humildade de me fazer crescer. Porque senão,
Eu sempre vou estar na dualidade do sentimento. E a dualidade do sentimento vai te testar. A dualidade do sentir vai quebrar tua fé o dia que você tiver com pouca fé. Porque o dia que você tiver com pouca fé, o santo descer, o sagrado falar assim, vamos testar o axé do Júnior hoje. E para um consulente que vai dar problema, que vai argumentar, que vai questionar, que vai pôr o dedo na minha cara. Igual esse dia para trás eu fiquei sabendo de uma pessoa que entrava dentro do terreiro e falava assim, não, fala da minha vida. Não tem espírito aí? Eu quero que você fale da minha vida. Vocês não contam da vida de todo mundo, então conta da minha. Se você não tem maturidade para encarar esse tipo de consulente, e esse tipo de consulente atravessa o teu caminho, é o teu sagrado testando o teu axé, é o teu sagrado testando a tua fé, é o teu sagrado testando a tua mediunidade para ver como que você vai lidar com o conflito. Então você tem que saber o teu propósito, você tem que saber os teus caminhos, você tem que saber a tua verdade, porque é a tua verdade que vai te tirar da dualidade do sentir. Sou eu ou é o guia? E na hora que você traz essa verdade, fica muito fácil. Por quê? Cara, pelo amor de Deus, me escuta. Se vocês podem escutar, se vocês falam assim, não, eu vou obedecer ao Júnior só uma coisa que o Júnior mandar. Queria eu poder mandar vocês. O Zé aqui falando, queria você poder mandar. Queria eu poder mandar vocês. Gente, me escuta. Vocês vão começar a silenciar os pensamentos de vocês. Toda vez que eu falo desse assunto, eu ensino esse exercício. O exercício que mudou a minha mediunidade da água para o vinho. O exercício que me ensinou a trazer o santo em terra de forma radiante, genuína e viva. Aprendi com a avó Maria Conga. E hoje eu ensino para vocês de novo. Tá? Vocês vão pegar um caderno. Esse caderno só vai servir para esse exercício. Vocês vão colocar uma música que vocês agradam. E todo santo dia, enquanto vocês escutam aquela música, tudo que vir na cabeça de vocês, vocês vão escrever no papel. Então você vai deitar, vai fechar o olho. Veio um pensamento, você vai pôr no papel. Veio outro pensamento, você vai pôr no papel. Cada vez que você levantar, você escreve. Você deita de novo. Veio outro pensamento, você escreve no papel. Isso é o teu inconsciente falando com você. Quanto mais você materializar a comunicação que o teu inconsciente está pondo para fora, menos ele vai falar. E melhor, igual o Zé fala, não é que ele para de falar, ele vai entender que ele vai ter hora para comunicar e no terreiro não vai ser hora para comunicar. Então o seu inconsciente vai começar a falar com você na hora que ele tiver que falar. Você vai escrever tudo. Você vai escrever os pensamentos negativos, você vai escrever os desejos, o desequilíbrio, as vontades, tudo que vir no teu pensamento você vai pôr para fora. Você vai começar a materializar tudo. E você vai ver o tanto que o teu equilíbrio emocional durante a incorporação vai melhorar. Porque o segredo da incorporação é o silêncio interior. É você se educar em silenciar. Quanto mais você silenciar os teus pensamentos, mais forte vai ficar a tua incorporação. Aí tem um infeliz que chega aqui no meu ouvido agora e fala assim, ah, mas o povo fala que nem na meditação você consegue silenciar teu pensamento. Concordo, mano. Mas o que vocês precisam entender, gente? Vamos lá. O que é meditar? Meditar é eu acalmar. Vem um pensamento, eu acolho esse pensamento e eu solto ele. Aí vem outro pensamento, eu acolho e eu solto.
Eu acolho e eu solto. Isso é silenciar. Significa que seus pensamentos não estão um turbilhão. Você vai acolhendo e soltando. Acolhendo e soltando. Se você fizer isso, criar esse hábito de fazer isso no processo de incorporação, na hora que o consulente chegar e você manter o teu pensamento, o teu sentir, o teu ver e o teu ouvir presente, vivo, cara, você não escuta teu pensamento, porque você vai estar no presente. Toda vez que eu falo nesse assunto, eu falo no livro. Pera aí que eu vou confirmar. Se eu não me engano, ele chama O Poder do Agora. Eu até falei, a minha esposa começou a ler ele. Eu falei para ela ler ele, O Poder do Agora. Só não sei se ele tem alguma coisa antes. Tem não. É isso aí mesmo. O Poder do Agora. Leiam esse livro. É fora da curva. Um guia para a iluminação espiritual. É fantástico. Se eu sei o meu propósito, eu sei o que eu tenho que fazer. E é isso que vocês precisam entender. Porque se eu sei... Cara, tá muito gelado. Alexandre, eu acredito que ele tem lá no na nossa biblioteca sim, tá? Se eu sei tudo que eu tenho que fazer... Gente, vocês esperem só porque eu vou fechar a porta que tá muito gelado. Mano de Deus. Vamos ligar essa luz. É possível não ter... Quando eu sei o meu propósito, eu sei tudo que tem que ser feito. Regra básica, bom senso. O cara que cresce sabendo que ele quer ser médico, ele sabe que ele vai ter que morrer de estudar. Mediunidade é a mesma coisa, gente. Tá? O melhor antídoto para a marmotagem se chama estudo. O maior antídoto, ou seja, a melhor forma de você prevenir marmotar é você estudar. Porque estudar traz consciência. Estudar traz percepções. Estudar traz vivência. E quando você traz essa maturidade com você, você vai saber exatamente o que você tem que trabalhar. Você vai saber exatamente como você tem que trabalhar tudo aquilo que você está lendo. E o segredo está aí. Porque quanto mais você estudar, quanto mais você aprender, mais os teus guias irão usar o teu mecanismo cerebral, a biblioteca do universo, igual eles chamam. E quanto mais eles usarem o teu mecanismo cerebral para trabalharem, menos você tem que ficar maquinando a resposta que você quer dar para o consulente. Porque a partir do momento que você está maquinando a resposta que você tem que dar para o consulente, você está controlando. Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. O consulente chega e fala assim, eu estou com um problema no trabalho, está acontecendo isso. Se você tem que maquinar a resposta, ou seja, se você tem que formular a resposta na sua cabeça, você está controlando o guia. Não é você que atende, é o guia que atende. Então, se eu pego, vez ou outra, um livro de filosofia para estudar, se eu pego, vez ou outra, livro de chakras para estudar, se eu pego o livro de todas as linhas para estudar, se eu pego conteúdo umbandista, doutrinário de fundamento para estudar, o guia não vai perder tempo. O consulente vai estar falando e a conversa vai estar fluindo. Estudar é o segredo do sucesso mediúnico. Prometo para vocês. Por isso que eu obrigo meu Espírito Santo a estudar.
Tem uns que é sem vergonha, tem uns que não gostam de estudar, não. Mas tem outros que amam estudar. E isso é muito bom. Se você tem medo, se o teu ego não te permite ver a verdade sobre a tua mediunidade, crie coragem de conversar sobre ela com teu pai de santo. Crie coragem de conversar sobre ela com tua mãe de santo. Porque se você é muito orgulhoso ou muito vaidoso para ouvir da boca dos outros se a sua mediunidade está boa ou não, de alguém você tem que ouvir. Não é uma questão de validação, gente. É uma questão de consciência. É uma questão de percepção. É uma questão de você ter certeza que você está fazendo o melhor trabalho possível. Porque pensa comigo o seguinte, se você é inseguro de dar um recado para um consulente, você concorda comigo que na hora que o guia aproximar de você para dar um recado para você sobre a sua mediunidade, a probabilidade de você não acreditar é grandiosa. A probabilidade de você não ouvir é grandiosa. Então, se eu preciso de alguém para acompanhar a minha mediunidade, encontre essa pessoa, tenha essa pessoa. Porque na hora que você tiver essa pessoa, é o famoso ditado, uma mão lava a outra. Então você ter alguém para te acompanhar é fundamental. Se você não consegue ter essa pessoa por ego, por vaidade, vá atrás do teu pai de santo. Vá atrás da tua mãe de santo. Peça conselhos. Peça a eles para validarem como é que está o seu desenvolvimento. Ah, eu não quero conversar com o pai de santo, não quero conversar com a mãe de santo. Cara, converse então com um guia. Pega um guia do terreiro. Eu sou o tipo de pessoa, gente, que não é que eu sou São Tomé, mas eu adoro dar a cara a tapa. Eu aprendo muito dando a cara a tapa, por quê? Porque eu corro atrás e eu faço o meu melhor. Pega um guia do terreiro que você não tem tanto relacionamento com o médium dele, com o cavalo, com a égua daquele guia. E vai lá naquele guia e chega para aquele guia e fala, meu pai, como que está a minha mediunidade? O que eu posso fazer para melhorar? E eu falo para vocês do fundo da minha alma, quando você senta no toco de um preto velho com vontade de curar, com vontade de aprender, a resposta nunca vem rasa. Ela nunca vai vir, tá boa, meu filho. Nunca. Não estou falando que vai falar que tá ruim, mas você fala assim, tá bom, meu filho, mas faz isso. Já que você está pedindo algo para melhorar, faz isso, faz aquilo outro. Você está buscando o axé vai te ser honrado, o axé vai te ser dado. Mas eu ficar esperando as coisas acontecerem, principalmente com a mediunidade, que é um mecanismo energético acoplado no meu sistema emocional, cara, mas vai ficar para sempre dando soco em ponta de faca e vivendo a insegurança da mediunidade. A mediunidade ela veio para libertar a gente, a mediunidade ela veio para nos guiar, ela veio para nos mostrar o caminho certo, ela veio para ser desenvolvida. A minha intuição veio para ser desenvolvida, para que meu anjo da guarda me guie quando for necessário, para que meus guias me mostrem o caminho quando eu estiver em desequilíbrio, para que meus guias me acolham quando eu esteja em desequilíbrio. Não só para o terreiro, mas se eu não faço o mínimo, o básico dentro do terreiro para eu chegar no modo avançado, que leve 20 anos, gente. Não vou chegar. Não vai acontecer. Eu não vou vivenciar. Por que eu não vou, gente? Porque eu não estou fazendo a minha parte. Esse livro que eu acabei de indicar para vocês, O Poder do Agora, foi um dos livros que me ajudou a ter certeza da necessidade do eu estar presente.
Eu falo muito com os meus filhos de santo. Eu chego dentro do terreiro, eu desligo o celular. Várias vezes eu fui pro terreiro com minha filha no hospital. E eu não deixava meu celular ligado. Minha esposa estava no hospital, minha sogra estava no hospital, minha mãe estava no hospital. Eu firmava a fé no santo. Eu firmava a fé no santo e eu confiava. Mas o meu pensamento não ficava nela. Meu pensamento ficava dentro do terreiro. Porque eu estava dentro do terreiro. E quando eu aprendi isso, eu aprendi a estar presente quando era só eu e a minha esposa. Eu aprendi a estar presente na brincadeira com as minhas filhas. Eu aprendi a estar presente em todos os momentos da minha vida. A hora que eu tenho que trabalhar, eu trabalho. A hora que eu tenho que estudar, eu estudo. A hora de lazer, a hora de lazer. Mas eu tenho que ter a consciência das coisas que eu tenho que executar. E o poder do agora traz essa consciência. E se você despertar essa consciência para a vida, você vai despertar essa consciência para o momento da incorporação. Porque o momento da incorporação ele tem que ser vivido, ele tem que ser sentido. Para você ter certeza, tudo que você tem que mudar dentro de você, para você não atrapalhar o guia, para você não mistificar, para você não marmotar. E aí que vem a parte final, que infelizmente muitos de nós não temos, que se chama humildade. E eu falo, gente, com todo o carinho do mundo, tá? Eu falo com todo respeito. Eu falo com todo amor. Se você não é uma pessoa humilde, se você não é uma pessoa amorosa, se você não é uma pessoa caridosa, se você não é uma pessoa acolhedora, se você não é uma pessoa que tenta todo santo dia ser uma pessoa melhor, você nunca vai ser um bom médium. Porque ser um bom médium é reflexo de ser um bom ser humano. Não existe outra forma. Lembra o que eu acabei de falar 10 minutos atrás? Todo o meu sistema mediúnico foi acoplado no meu sistema cerebral. O meu cérebro dita quem eu sou. Tudo está armazenado no meu cérebro. Se eu sou uma pessoa egoísta, durante a mediunidade eu vou ser egoísta. Se eu sou uma pessoa mentirosa, durante a mediunidade eu vou mentir. Se eu sou uma pessoa manipuladora, durante a mediunidade eu vou manipular. A mediunidade cobra perfeição, gente? Não, ela cobra querer. Ela cobra querer. Ela cobra verdade. Ela cobra disciplina. Ela cobra propósito. Então, muitas das vezes é o complexo de ter a certeza absoluta que eu estou fazendo o melhor trabalho possível enquanto incorporado é por conta disso. Porque eu deixo os meus traumas interferirem no meu julgamento perante a minha pessoa e perante ao meu trabalho mediúnico. Porque eu sei muito bem que se eu minto, eu vou mentir incorporado. Se eu manipulo, eu vou manipular incorporado. Não tem como, porque são coisas inconscientes. Vão acontecer. Então eu tenho a obrigação da reforma moral. Eu tenho a obrigação da reforma íntima. Zé está mandando eu reforçar. Eu vou reforçar, gente. A mediunidade ela não cobra perfeição. A mediunidade cobra propósito. A mediunidade ela cobra disciplina. A mediunidade ela cobra estudo. A mediunidade cobra amor ao santo, temor aos orixás. Isso que a mediunidade cobra. Então, se eu tenho medo de mistificar,
Eu estou no caminho certo. Esse dia para trás eu falei num story, uma galera me mandou mensagem no direct. A pessoa que fica afirmando o tempo todo, eu acho que eu marmoto, eu acho que eu marmoto, eu acho que eu marmoto. Irmão, você não acha, você tem certeza e você é um vagabundo de querer entrar na malandragem para brincar com talvez no santo. Quem desconfia da marmotagem é porque marmota. É muito diferente você falar assim, eu tenho medo de marmotar. E você falar assim, eu acho que eu marmotei. Não, você não acha, você tem certeza. Você quer ouvir da boca de alguém que você não marmotou para encher o teu ego que está ferido. Então, ter medo de atrapalhar o guia é louvável. Ter medo de marmotar é louvável, mas até quando nós vamos ter medo? Até quando eu vou permitir a dualidade do sentimento me colocar numa sinuca de bico, onde eu não vou conseguir entrar no terreiro de cabeça erguida e peito aberto e tá pronto para a demanda que for? Hoje eu escutei de uma macumbeira, tadinha, se ela estiver aí online, durante um atendimento que eu fiz, falar para mim que tem medo de macumba. Mano, um pouquinho dos infernos. Se você é macumbeiro e você tem medo de macumba, você está na religião errada. Você tem que virar kardecista, você tem que virar católico, você tem que virar crente. Mas macumbeiro não. Porque macumbeiro não tem que ter medo de macumba. Porque se você honra o santo, se você firma o santo, se as obrigações estão em dia, se Exu comeu, Pombagira comeu, tá todo mundo bem firmado, bem rezado, minha casa tá fechada, meu corpo tá fechado e eu tô dando o melhor que eu posso em todo o meu alcance, pode arriar a macumba que quiser. Tem um ponto que fala mais ou menos assim. Pode botar meu nome no sapo, galinha, bode, onde se quiser. Os meus de frente nunca tá com fome, laroyeixo homem, laroyeixo mulher. Porque é sobre isso, gente. É sobre você entrar no terreiro de cabeça erguida. É sobre você entrar no terreiro de peito aberto. É sobre você ter a coragem de vestir a vestimenta do santo, deixar o santo descer e aceitar que enquanto você está incorporado é o santo. É o Exu que reina, é o Exu que reina. É a Pombagira que reina. Deixa ela rebolar, deixa ela cantar, deixa ela dar gargalhada, deixa ela abraçar todo mundo. A banda toca, igual o Zé Formoso fala. A banda toca. E se a banda tem que tocar, ela vai tocar. Então, ter medo, gente, é o caminho certo. Ter medo para sempre está errado. Ter medo para sempre está errado. Se você tem medo e o medo não passa, se você tem insegurança e a insegurança não passa, se a sua mediunidade ela não está expandindo, se a sua mediunidade ela não está amadurecendo, se a sua mediunidade não está criando corpo, tem algo de errado no teu comportamento, tem algo de errado no teu compromisso, tem algo de errado no teu axé com o axé que você está determinado a viver. Algo não está batendo. Porque mediunidade, quanto mais você vive ela, mais ela cresce, mais ela amadurece, mais ela fortalece. Fechou? Quem tiver alguma perguntinha para fazer, pode fazer, que eu quero entrar em mais um tópico aqui, mas não tem muito a ver com esse assunto em específico. Pelo amor de Deus, perguntas sobre a live. Eu não vou responder pergunta que não tem nada a ver com o assunto. Vou fingir de cego.
Pelo jeito ninguém tem pergunta, não. Então, antes da gente fechar a live, um hábito que eu sugiro para todo mundo. Vigie o seu comportamento durante a incorporação. Vigie o seu comportamento. Se você está sentindo o teu axé, se você está sentindo o axé do guia, se você tem certeza do caminho, vigia o teu comportamento. Eu sei que no momento da incorporação sou eu e é o guia. Se sou eu e o guia, barulho externo não me importa, provocação externa não me importa. Se o mundo está pegando fogo do lado de fora do meu corpo, deixa pegar fogo. Cuida do teu comportamento, cuida da tua vibração, cuida do teu equilíbrio emocional durante o processo de incorporação, durante o transe mediúnico e depois durante o processo de desconexão com o guia. Quanto mais você viver esse axé, quanto mais você viver esse processo, mais vívida vai ficar a incorporação. E aí, gente, é festa. Aí acabou, não tem segredo. Chegou umas perguntinhas aqui, vamos ver se tem alguma aqui, é sobre a live. Não pode ser qualquer pergunta, não pode não, irmão. Parrudo. Todo dia nós abre caixinha de pergunta, gente. Se você tem pergunta para fazer, coloca na caixinha de pergunta, tá certo? Live eu respondo pergunta da live. Sem segurança não passa, pode ser até a linha que estou seguindo. Mônica, eu não diria que seria a linha que você está seguindo, nega. Aí eu diria que é um trauma. Porque o nosso psiquismo, ele interfere. Então você fala assim, Júnior, eu tenho um conflito de aceitação. Cara, se você não curar o conflito de aceitação, você não vai conseguir incorporar e ter certeza que você está fazendo um ótimo trabalho, porque não tem ninguém batendo um tapinha no seu ombro e falando que você está fazendo um bom trabalho. Nem tudo é espiritual, tá? Quando você consegue ter certeza se quem fala no seu pensamento é o santo ou seus próprios pensamentos? Sara, vamos lá. Esse dia para trás eu recebi essa pergunta e eu fiquei meditando um tempão. Nega, eu começaria pela forma que as palavras são feitas no pensamento. Eu começaria pela forma que, vamos falar assim, o português, a gramática, é criada no pensamento. Eu começaria pelo sentimento que radia antes do pensamento vir na minha cabeça. Eu começaria pela intenção que eu estou vivendo no momento antes do pensamento vir para a minha cabeça. Você entendeu? E aí isso vai crescendo, isso vai amadurecendo, vai ficando mais vívido. Igual, por exemplo, eu falo para todo mundo, alguns guias meus, quando eu vou chamar eles para conversa, que eu rezo, pergunto se está disponível, se pode conversar, conversam comigo me colocando na terceira pessoa. Então, conversam comigo como se tivesse mais uma pessoa ali. Não é um pensamento assim, eu preciso estudar. É você precisa estudar. Você precisa ser mais organizado. Você precisa ser mais disciplinado. Você está entendendo? Então, o pensamento ele já vem assim. Então, eu aprendi a minha forma porque eu prestei atenção em como a estrutura da comunicação vinha. Todos os guias é da mesma forma? Não. Aí é só o tempo, a maturidade, a paciência, a dedicação, a disciplina que vai fazendo. Você entendeu? Alexandre, a melhor dica que eu tenho para te dar, irmão,
tempo. Só tempo, cara. Não adianta você querer ter uma mediunidade fodástica se você tem 1 ano de macumba. Não adianta, você não vai ter. Cara, a ansiedade destrói muito a mediunidade da galera. Só paciência. Gabi Souza. Irmão, o segredo é você entender o seguinte. Pensa comigo. O dia tá quente pra caralho. O dia tá quente pra caralho. Você tá morrendo de sede. Você vai lá e pega a primeira gole de Coca-Cola, põe do copo e o primeiro gole é maravilhoso. O segundo já não é nem tanto. O terceiro nem tanto ainda. O quarto. A mesma coisa é o axé do guia na incorporação, irmão. É você manter o teu estado emocional no presente. É você manter o teu estado emocional no sentir. Se você está procurando sentir, você está controlando o guia. Então, não procura, deixa acontecer, deixa vivenciar, deixa a energia se apresentar. Se você procura ela, você está forçando e nada acontece forçado. Estou em período de desenvolvimento e tenho aprendido muito com seus vídeos. Muito obrigado. Você é muito necessário. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Então, gente, como não tem mais perguntas, deixa eu ver. É isso aí, acabou. Meu Pai Oxalá abençoe todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Desejo uma ótima semana para todos. Te mandei um textão no direct. Deixa eu te contar um segredo. Eu não leio direct, eu sou proibido. Muitas pessoas me mandam mensagem direct, eu só dou uma curtizinha, não leio. Quer conversar comigo? Manda na caixinha de pergunta, tá? Quer conversar, quer tirar dúvida? Caixinha de pergunta, galera. O erro de um é aprendizado de outro. O malandro que é malandro aprende com o erro do outro. Ensinamento de Zé Pilintra. Não respondo direct, pelo amor de Deus, gente, tá? Du Fernandes, eu vou postar, eu acho que tem 3 lives, mano, que tá atrasado. É que eu tava em mudança, irmão. Mas a gente vai atualizar o Spotify, vai atualizar o YouTube, vai atualizar tudo, tá certo? Eu acredito que hoje mesmo eu termino, porque graças a Deus 60% tá a caminho, tá encaminhado. Galera, muito obrigado pela companhia. Estou muito feliz de ter vocês aqui para fazer essa companhia. Até quinta-feira. Ah, é verdade, a gente tem um recado à quinta-feira. Toda quinta-feira agora a gente tem a live do bate-papo. Lá eu respondo qualquer tipo de pergunta se eu souber a resposta, lógico. Tá certo? Toda quinta-feira, 3 horas da tarde, tem live. Bora bater papo. Um grande abraço para todo mundo. Axé para nós. Fiquem com Deus.